Jacob Grinberg, um visionário, cientista e psicólogo, desapareceu sem deixar rastros. Seu desaparecimento permanece um dos mistérios mais intrigantes da ciência moderna. Grinberg não era um acadêmico qualquer. Ele era um homem obcecado em desvendar os segredos da mente humana e sua conexão com o universo. Seu trabalho desafiou os próprios fundamentos da realidade, propondo que nossos cérebros não são meros observadores passivos do mundo, mas criadores ativos daquilo que percebemos. Ele havia descoberto algo profundo, algo que ameaçava romper o pensamento convencional. E então, ele sumiu. Permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el intercampo, por darle. Jacobo Grinberg provou uma das teorias mais desconcertantes sobre a realidade, que o mundo em que você vive é, na verdade, uma simulação criada pela sua própria consciência, de uma forma misteriosa, ele simplesmente desapareceu. Não sabemos se é coincidência, mas o que ele deixou pode mudar completamente sua visão sobre a vida, sobre o que é real e quem você realmente é. A teoria sinérgica. A realidade é uma construção da percepção. Vamos direto a uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito a sério. E se tudo que você vê, toca, sente e chama de realidade não estiver, de fato, acontecendo lá fora? E se a sua percepção não for um reflexo fiel do mundo, mas uma criação, uma simulação gerada dentro da sua própria mente? Parece ficção científica, certo? Porque é exatamente isso que Jacobo Grinberg propôs com a sua teoria sinérgica. Isso significa que o mundo não existe. O que Grinberg afirma é que o mundo que você percebe não é o mundo em si, mas uma representação criada pelo seu cérebro. E essa representação não surge do nada. Ela acontece quando o seu campo neural, que é basicamente um campo eletromagnético que o seu cérebro emite, interage com uma espécie de matriz invisível de informação que ele chamou de lattice ou, simplesmente, campo sinérgico. Como você sabe que esta cadeira em que está sentado ou esta tela que está olhando realmente existe? A resposta é: você não sabe. Você apenas percebe estímulos elétricos processados pelo cérebro. E o mais louco é que o cérebro em momento algum tem contato direto com o mundo externo. O que ele recebe são sinais elétricos, impulsos, vibrações, que ele decodifica e transforma em som, cor, cheiro, textura. Mas o que é essa tal de lattice? Grinberg a descreveu como um campo universal de informação presente em tudo. Não é matéria, não é energia no sentido tradicional, é pura informação. Uma matriz onde todas as possibilidades estão codificadas. O cérebro, então, não cria a realidade do zero. Ele extrai, seleciona e interpreta padrões desse campo. E é aqui que a coisa começa a ficar desconfortável. Se o cérebro interpreta, então cada pessoa vive uma realidade diferente. Sim, e mais do que isso, se sua percepção muda, sua realidade muda junto com ela. Não apenas na interpretação dos fatos, mas na própria construção daquilo que você chama de mundo. Quer ver um exemplo bem simples? Duas pessoas estão no mesmo lugar, na mesma situação, vivenciando o mesmo evento externo. Uma delas acha maravilhoso, a outra acha um pesadelo. O que mudou? Não foi o evento, foi a percepção. A configuração interna do cérebro. Os filtros emocionais. As memórias. As crenças. Tudo isso altera o modo como aquele campo informacional colapsa em realidade para cada pessoa. Mas isso é só psicologia. Não, isso é neurologia. Isso é física. Grinberg não estava falando de metáforas. Ele descreveu um modelo matemático e neurológico em que o cérebro atua como um modulador de padrões, criando hologramas perceptivos a partir da interação com este campo. E ele não estava sozinho nessa linha de pensamento. O neurocientista Karl Pribram, que desenvolveu a teoria do cérebro holográfico, afirmava a mesma coisa a partir de outro ponto de vista. Para Pribram, o cérebro não armazena imagens como uma câmera. Ele processa padrões de interferência, exatamente como acontece em um holograma. E a realidade que você percebe é a projeção desse holograma.
E veja que loucura, um holograma, se você pegar um pedaço dele, ele ainda contém a imagem inteira, só que com menos definição. Isso significa que cada parte contém o todo. Isso não soa muito parecido com o que várias tradições espirituais vêm dizendo há milênios? Que o todo está na parte e a parte contém o todo. A física quântica moderna, a neurociência e modelos informacionais como o de Greenberg começam a confirmar matematicamente o que antes era apenas filosofia ou misticismo. Agora, pense em algo. Se o cérebro está modulando informações da latise o tempo todo, de onde vêm os filtros que ele usa para isso? Sua educação, sua cultura, suas experiências passadas, seus traumas, suas crenças. Tudo isso cria uma configuração interna que define qual pedaço desse campo infinito de possibilidades você acessa e transforma no que você chama de realidade. E se for assim, você já percebe o tamanho da chave que está na sua mão. Porque se você muda a configuração interna, e isso inclui seus pensamentos, seu estado emocional, sua consciência, você literalmente muda a realidade que você colapsa do campo. Não é apenas mudar sua opinião sobre a vida, é mudar o próprio tecido da realidade que se apresenta a você. Até que ponto o que você vive é, de fato, uma realidade externa, e até que ponto é uma simulação criada pela sua própria mente modulando informações desse campo. É exatamente por isso que Greenberg dizia que o mundo externo, como o entendemos, não existe. O que existe é uma matriz informacional, e o que você percebe como mundo físico é uma tradução neurológica feita pelo seu cérebro a partir da sua interação com esse campo. Isso muda tudo, porque deixa de ser sobre o que acontece lá fora e passa a ser sobre como você lê, interpreta e traduz o campo. Você não é um espectador da realidade, você é o codificador da sua própria simulação. E isso não é papo esotérico. Isso está alinhado a conceitos da física moderna, neurociência e matemática aplicada. Inclusive, experimentos recentes da física da informação e da computação quântica continuam a esbarrar nesta mesma parede conceitual. A realidade parece emergir da informação, e não da matéria. Portanto, o mundo não é exatamente o que você pensa que ele é. É o que sua mente, sua rede neural, sua consciência e seus filtros internos estão projetando agora a partir de uma matriz invisível de infinitas possibilidades. O campo sinérgico, a matriz de informação que gera a realidade. Se em um primeiro momento entendemos que a realidade, como você a percebe, é uma construção da sua própria mente em interação com um campo invisível, agora surge a pergunta inevitável: mas que campo é esse? Afinal, isso não é só papo abstrato. Há alguma base real para isso? É aqui que Jacobo Greenberg apresenta o conceito do campo sinérgico. E veja bem, se você acha que vive em um mundo sólido, objetivo e material, prepare-se porque isso vai bagunçar completamente essa ideia. Greenberg descreveu esse campo como uma matriz informacional, uma espécie de tecido invisível que sustenta toda a realidade. Ele não é um campo físico no sentido tradicional. Não é matéria. Não é energia que pode ser medida com instrumentos da física convencional. É um campo de pura informação, de padrões de possibilidades. E aqui cabe uma comparação muito útil. Sabe quando você acessa um site na internet? Aquele site não está fisicamente dentro do seu computador. Ele está armazenado em servidores espalhados em algum lugar do planeta, como dados. O que seu computador faz é acessar aquele campo de dados, decodificar e transformar em imagem, texto, som, experiência sensorial. É exatamente assim que Greenberg explica a realidade. O cérebro humano funciona como um modulador que acessa esse campo sinérgico, seleciona padrões informacionais e, a partir disso, gera a experiência sensorial que você chama de mundo. Mas se isso soa estranho, segure-se nisto. O físico David Bohm, um dos maiores pensadores da física quântica, dizia exatamente a mesma coisa a partir de um ponto de vista físico. Ele criou a teoria da ordem implícita, onde ele diz que existe uma realidade oculta, invisível, que contém toda a informação do universo. Essa ordem implícita é como um oceano invisível de padrões, de possibilidades, de conexões. E o que nós vemos como o mundo físico, a matéria, os objetos, as pessoas, é apenas uma projeção dessa ordem mais profunda. Para usar as palavras do próprio Bohm, a realidade que percebemos é apenas uma manifestação superficial de uma ordem muito mais profunda e interconectada. Perceba que está exatamente a mesma coisa que Greenberg descreveu no conceito da latise, o campo sinérgico, só que Bohm diz isso a partir da física e Greenberg a partir da neurociência e da psicologia da consciência.
Isso significa que tudo o que você percebe como realidade externa não é fixo, não é objetivo, não está pronto, nem é definitivo. É o resultado da forma como sua mente interage com esse campo. Agora, pare e pense, se tudo isso está sendo gerado pela sua interação com um campo de informação, o que determina qual informação você acessa? É aqui que a coisa fica desconfortável, porque a resposta é, diretamente, o seu estado interno. Se você vive em um estado mental de medo, de insegurança, de vitimismo, de escassez, de limitação, o seu cérebro está modulando esse campo e colapsando padrões compatíveis com isso. Ou seja, você não está apenas interpretando a realidade de forma negativa, você está literalmente projetando e manifestando uma realidade que espelha esse estado interno. E isso, de novo, não é papo espiritual, é apenas física da informação aplicada. Porque se a realidade é uma projeção da interação com o campo de dados, quem você é internamente, seus filtros, suas crenças, seus estados emocionais, é exatamente o código que define quais dados você puxa desse campo. Quer ver um exemplo prático? Imagine duas pessoas lado a lado, morando no mesmo bairro, na mesma cidade, com o mesmo contexto externo. Uma delas percebe oportunidades, crescimento, conexão, abundância. A outra vê problemas, escassez, ameaças, dificuldades. O que mudou no bairro? No país? Não mudou. Mudou o padrão de acesso ao campo, o tipo de informação que o cérebro de cada pessoa está puxando daquela matriz invisível. E aí vem aquela pergunta crítica. Se você pode acessar pedaços diferentes dessa matriz, então qual pedaço você está colapsando agora? E quem te ensinou a escolher esse pedaço? Foi a sua criação, sua cultura, suas experiências, seus traumas? Porque se você não se der conta de que a sua percepção está criando, você continua a acreditar que é vítima do mundo externo, que as coisas simplesmente estão acontecendo, mas elas não estão. Elas estão sendo puxadas, moduladas, colapsadas a partir do seu próprio campo neural interagindo com esse oceano de informação que é o campo sinérgico. E aqui surge outra provocação. A sua realidade, então, não é algo que você observa, é algo que você está literalmente projetando agora. Não da forma fantasiosa de pensar positivo e tudo muda, mas no nível mais fundamental da estrutura da realidade. É desconfortável, porque tira você do papel de vítima e coloca no lugar de codificador da sua própria simulação que você chama de vida. Mas olha que incrível, isso significa que a realidade não é uma prisão, é um código. E códigos podem ser reescritos. A questão é, quem está no comando desse teclado? Você, ou os programas inconscientes que estão rodando na sua cabeça desde que você nasceu? Esse é o chaque da teoria sinérgica. Ela não está dizendo que o mundo não existe. Está dizendo que o mundo como você o percebe é uma projeção específica, escolhida conscientemente ou não, da interação entre o seu cérebro e esse campo invisível que contém todas as outras versões possíveis da realidade. E se isso é assim, o que mais é possível colapsar que você nunca notou, porque estava sempre olhando para o mesmo pedaço da matriz? O que está além da nossa percepção? Por que Jacobo desapareceu? O desaparecimento de Jacobo Greenberg, coincidência ou consequência? Agora, me responda uma coisa, como é que um dos maiores neurocientistas da América Latina simplesmente desaparece e nunca mais é encontrado? Você já parou para pensar o quão estranho isso é? Jacobo Greenberg não era apenas mais um pesquisador, ele estava literalmente mexendo nas estruturas daquilo que chamamos de realidade. E aí fica a pergunta que não quer calar, ele desapareceu ou foi apagado? O fato é que em 1994, no auge de suas pesquisas, Greenberg simplesmente sumiu sem deixar rastros. Nenhuma explicação plausível, nenhuma pista concreta. Ele simplesmente desapareceu do mapa. Nem a polícia mexicana, nem investigações privadas, nem buscas internacionais conseguiram encontrar absolutamente nada. E não é curioso que isso tenha acontecido exatamente quando ele começava a demonstrar, de forma mais pública, que a realidade não é algo externo, mas uma construção neurológica modulada pela consciência? A pergunta desconfortável é, alguém ou algo não queria que seu trabalho fosse adiante? E surge uma segunda pergunta, será que Jacobo, de alguma forma, acabou cruzando os próprios limites da percepção? Porque se ele estava estudando justamente como a consciência interage com o campo sinérgico e gera o que chamamos de realidade, seria absurdo pensar que ele, de alguma forma, acessou um estado de consciência onde sua própria percepção se desconectou da matriz de consenso. Isso é loucura, ou é apenas uma consequência lógica de quem estava mexendo nas engrenagens da própria simulação? Claro,
existe a possibilidade mais simples de algum tipo de crime, desaparecimento forçado ou fuga, mas convenhamos, nenhuma dessas explicações se sustenta quando olhamos a fundo os relatos, os documentos e a total ausência de vestígios. É como se ele tivesse sido deletado da simulação que ele estava estudando. Então, a pergunta que fica no ar é: até onde vai o poder da consciência na criação da realidade? Jacobo foi mais longe do que qualquer um de nós jamais foi? E mais do que isso, ele realmente desapareceu, ou ele apenas parou de ser visível para esta frequência que chamamos de realidade? E o que ele acabou descobrindo? Percepção cria realidade, o observador como gerador do mundo. Sim, você não está olhando para um mundo que já está pronto. Você está participando ativamente da construção dele a partir do seu próprio estado de consciência. E esta não é uma ideia solta, metafórica, filosófica. É literalmente a base de como a própria matéria se comporta no nível mais fundamental. Jacobo Grinberg era muito direto nisso. Para ele, o que você percebe como realidade externa é, na verdade, uma projeção interna gerada a partir da interferência entre o seu campo neural, sua mente, seus filtros, suas crenças e o campo sinérgico, essa matriz informacional que suporta todas as possibilidades. Mas espere um pouco, isso não parece muito abstrato? A física quântica diz exatamente a mesma coisa, só que com outra linguagem. E é aqui que entra Werner Heisenberg, o físico alemão, ganhador do Prêmio Nobel, um dos pais da mecânica quântica. Heisenberg demonstrou com o famoso princípio da incerteza que o simples ato de observar uma partícula muda completamente o seu comportamento. Enquanto ela não é observada, ela não tem uma posição ou uma trajetória definida. Ela existe como uma nuvem de possibilidades. É, literalmente, uma probabilidade, um campo de potenciais. Mas no instante em que uma consciência a observa, bum, ela colapsa em um evento, ela escolhe um estado, ela se manifesta no mundo físico. Então, me responda uma coisa: se isso é verdadeiro no nível das partículas, que são os blocos fundamentais de construção da matéria, por que isso não seria verdadeiro no mundo que essas partículas formam? Afinal, se tudo o que existe é feito de partículas, e partículas só se comportam como realidade quando são observadas, isso não significa que a própria realidade depende da observação para existir? E aqui o jogo muda completamente, porque não estamos mais falando de um mundo externo fixo, objetivo, que está simplesmente lá, esperando para ser visto. Estamos falando de um mundo que literalmente aparece, ganha forma, ganha cor, ganha textura no exato momento em que você o percebe. E isso não é só papo de física, essa é a essência da teoria sinérgica de Grinberg. O que ele afirma é que diferentes estados de consciência, diferentes padrões mentais, diferentes frequências emocionais, criam literalmente diferentes realidades perceptivas. E talvez você esteja pensando: ok, mas isso é só percepção, não muda a realidade de verdade. Será? Porque se tudo o que você chama de realidade é uma construção perceptiva, o que exatamente você está chamando de realidade? O que é mais real, o mundo externo ou a sua experiência dele? Porque, na prática, você não experiencia o mundo diretamente, você experiencia um modelo interno construído no seu cérebro, projetado a partir da interação com o campo sinérgico. Quer um exemplo que deixa isso muito claro? Pense em uma sala cheia de pessoas. Todas estão no mesmo lugar, no mesmo tempo, experienciando o mesmo evento externo. Mas uma pessoa sai de lá dizendo que foi incrível, transformador, maravilhoso. Outra sai irritada, achando que foi uma perda de tempo. Outra está entediada. Outra, empolgada. E todos estavam no mesmo lugar. O que mudou? O evento? Não, o lugar? O que mudou foi o estado interno, os filtros, os padrões de percepção de cada um. Isso não é apenas sobre interpretação subjetiva, é sobre acessar pedaços diferentes da matriz da realidade. Cada mente puxou, modulou e projetou uma versão diferente daquele momento. Então, me diga,
Existe um evento real lá fora, ou existem múltiplas realidades acontecendo simultaneamente, colapsadas de acordo com o estado de consciência de cada observador? E olhe que fascinante, Greenberg demonstrou em suas pesquisas que em estados de consciência expandida, meditação profunda, estados místicos, transe, as pessoas relatavam acessar realidades completamente diferentes, com estruturas perceptivas tão reais quanto o estado de vigília. Isso não é delírio, é a mente acessando outros padrões do campo sinérgico. É como se você mudasse o canal. Você sai da frequência da realidade cotidiana e acessa outra camada da matriz que antes era invisível. E sabe de uma coisa? Você faz isso o tempo todo sem perceber. Quando você está em estado de ansiedade, a sua realidade perceptiva é uma: tudo parece dar errado, as coisas se tornam ameaçadoras, a vida parece pesada. Quando você está apaixonado, feliz, confiante, a mesma cidade, as mesmas pessoas, o mesmo cenário parece em outro mundo, mais leve, mais bonito, mais cheio de possibilidades. O que mudou? Você. O mundo não é um lugar. O mundo é um espelho do seu estado de consciência. E isso nos leva a uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Se a sua percepção está criando a sua realidade, quem está no controle da sua percepção? É o seu condicionamento, seus traumas, suas crenças inconscientes? Você está colapsando, dia após dia, a mesma versão limitada da matriz simplesmente porque nunca se deu conta de que estava sempre olhando para o mesmo lugar? E aqui não há mágica, a física, a neurociência, a consciência aplicada. Porque o ponto final é este: você não está vivendo no mundo, você está vivendo em uma simulação neural modulada pelo seu cérebro a partir do campo sinérgico. O que é externo é apenas aquilo que você decidiu colapsar internamente. A realidade é uma simulação neurológica, o universo como holograma mental. Se até agora você percebeu que a realidade não é algo fixo, mas um jogo dinâmico entre a sua consciência e um campo de informação, então talvez você esteja preparado para encarar a conclusão mais desconcertante de todas. Na visão de Jacobo Greenberg, aquilo que você chama de mundo real não passa de uma simulação neurológica altamente sofisticada criada dentro do seu próprio sistema perceptivo. E sim, essa afirmação não é apenas filosófica, é neurocientífica, é quântica, é matematicamente plausível. Parece absurdo? Então, me responda, se tudo o que você experiencia, sons, cores, formas, texturas, cheiros, não acontece lá fora, mas acontece dentro do seu cérebro, então onde exatamente está a realidade? Eu vou ser bem direto. Você nunca viu uma árvore, nunca tocou em uma mesa, nunca cheirou uma flor. O que você experienciou foram impulsos elétricos decodificados pelo seu cérebro, traduzindo frequências de luz, ondas sonoras e sinais químicos em imagens, sons, texturas e cheiros. E tudo isso acontece dentro de você. A árvore que você vê não é a árvore, é a representação que a sua mente cria a partir da interação com esse campo informacional que Greenberg chamou de lattice. É um holograma mental. Isso significa que a realidade não está lá fora do jeito que você pensa. Ela está acontecendo dentro da sua percepção, como um filme rodando no seu sistema nervoso, totalmente dependente de como seu cérebro interage com esse campo universal de informação. E aqui a pergunta se torna inevitável. Se o que você percebe é uma simulação interna, até que ponto isso é diferente da ideia de que vivemos em uma simulação? E olhe que curioso, Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford famoso por sua teoria da simulação, diz exatamente isso. É estatisticamente mais provável que estejamos vivendo em uma simulação do que em uma realidade base. A ideia de Bostrom não é espiritual ou mística, é uma projeção matemática baseada no avanço tecnológico. Ele argumenta que se uma civilização suficientemente avançada desenvolvesse simulações com um nível altíssimo de realismo, seria natural que houvesse bilhões dessas simulações e apenas uma realidade base. Portanto, é muito mais provável que você esteja dentro de uma simulação do que fora dela. Mas veja onde isso se conecta diretamente com Greenberg. Enquanto Bostrom fala de uma simulação digital criada por uma inteligência externa, Greenberg demonstra que a própria estrutura da sua consciência já faz isso. A simulação não vem de fora, ela é gerada dentro do seu cérebro o tempo todo a partir da interação com um campo informacional invisível. Quer ver como isso funciona na prática? Pense nos sonhos. Quando você está sonhando, você vê pessoas, lugares, cheiros, sons, emoções, e tudo parece extremamente real. Mas onde está? Não há som, não há imagem, não há luz, não há espaço externo. Tudo está acontecendo dentro do seu sistema neurológico, gerado pela sua própria mente.
Então, o que garante que agora, neste exato momento de vigília, você não esteja simplesmente vivendo outro tipo de sonho, um sonho coletivo compartilhado, modulado a partir da mesma fonte, do mesmo campo? O mais intrigante é que quando você muda seu estado de consciência, seja por meditação, estados de flow, expansão espiritual ou até mesmo experiências não ordinárias, você percebe outra realidade. E não é que a realidade mudou lá fora, é que a simulação interna mudou. Você acessou outro padrão da matriz informacional. Grinberg era muito claro nisso: mude a sua consciência e você literalmente muda o mundo que você experiencia. Porque o mundo não é algo fixo, o mundo é a interface que sua consciência cria, como um software de realidade aumentada que decodifica o campo sinérgico em imagens, sons e experiências. E se isso lhe parece desconfortável, ótimo. Significa que você está começando a entender. Porque se tudo isso é verdade, e as evidências apontam que sim, então você jamais poderá se olhar no espelho da mesma forma. Porque não há um mundo lá fora esperando por você. Há um campo infinito de possibilidades esperando que você escolha o que quer colapsar. Mudar o nosso estado interno é como mudar a frequência da nossa consciência. Quando alteramos nossos padrões de atenção, emoção e percepção, seja por meditação, presença, estados de flow ou expansão espiritual, não estamos apenas pensando diferente, estamos literalmente acessando outra versão de realidade. Essas realidades não são lugares físicos separados, mas configurações diferentes do campo de possibilidades que sempre nos cerca. O que muda é o nível de consciência com o qual estamos lendo esse campo. Quanto mais expandida, coerente e consciente é a nossa mente, mais ampla, profunda e significativa se torna a realidade que experienciamos. O cérebro funciona como a interface biológica dessa conexão. Ele decodifica o campo, a matriz informacional, em imagens, sons, pensamentos e sensações. Como um óculos de realidade aumentada, ele não cria o campo, mas interpreta e projeta uma versão dele para nós. Isso significa que não somos apenas espectadores passivos. Somos coautores da experiência. Nossas crenças, emoções, intenções e estados internos selecionam, modulam e colapsam determinadas possibilidades em realidade vivida. Em outras palavras, ao mudar seu estado interno, você muda o canal da realidade que acessa e assume a responsabilidade pelas experiências que ajuda a criar. Isso nos leva a uma compreensão radicalmente nova sobre o papel da consciência. Não há barreiras rígidas entre o que imaginamos, sentimos e percebemos como real, pois tudo faz parte de uma só dinâmica criativa entre o observador e o campo de possibilidades. Se a cada instante somos capazes de sintonizar diferentes frequências do campo sinérgico, então a realidade deixa de ser algo fixo e passa a ser uma experiência plástica, moldada pelo grau de lucidez e intenção de cada um. Nessa perspectiva, as fronteiras entre sonho, imaginação e percepção cotidiana se dissolvem, revelando que a mente, agindo como interface, é também laboratório e palco de infinitas manifestações. Assim, ao reconhecermos essa responsabilidade co-criativa, abrimos espaço para um novo tipo de autonomia, a de escolher, conscientemente, quais realidades desejamos manifestar e experienciar, transformando o próprio ato de viver em um processo contínuo de descoberta e reinvenção.